Deus abençoe a cada um que disponibiliza o seu tempo, alguns minutos do seu tempo para nos prestigiar, ouvindo o nosso testemunho. E sou grato a Deus, feliz por ter um testemunho a contar os benefícios do Senhor. Que o salmista Davi disse no Salmo 103: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E às vezes nós não paramos para contar quantas bênçãos, quanto Deus nos ajudou no nosso jornalhar, no nosso caminho, e a mão de Deus sempre esteve presente. Quem vos fala é o irmão Ezequias Machado, sou ministro auxiliar ao lado do pastor Samuel Roldão, e tenho um testemunho, pela graça de Deus, a transmitir de bênçãos do que o Senhor tem feito na minha vida, do que o Senhor eu tive a graça de ser conduzido pelo Senhor na minha jornada, e depois que passa nós podemos olhar para trás e ver que foi a mão de Deus que nos conduziu, que foi o braço do Senhor quem nos guiou. Às vezes no momento da luta é muito difícil e às vezes se torna até impossível compreendermos qual o objetivo de estarmos passando por aquela luta, por aquela prova. Mas todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então a certeza que temos é que amamos ao Senhor, e se amamos ao Senhor, com certeza aquilo é para o nosso benefício ou para o benefício de um outro filho de Deus. E sendo assim, seja para o teu bem ou para o bem do teu irmão, estamos fazendo uma obra para o Senhor e trabalhando em prol do corpo místico de Cristo na face desta terra. E voltando um pouco para contar a minha história, é impossível contá-la sem ter que voltar e ver da onde nasci, de onde saí e como Deus conduziu a minha jornada. E foi em 1980 quando o meu pai, o irmão Antônio Vaz Machado, pastor, ele saía então na cidade em que morava à procura de uma igreja e encontrou uma igreja Assembleia de Deus e começou a congregar ali. E esse foi o trabalho inicial de Deus na vida dele, consequentemente na minha vida. E por 5 anos ele congregou ali, até o momento em que Deus usou um colega de trabalho para fazer com que ele conhecesse a mensagem do dia, e foi entre uma conversa e outra que ele tomou conhecimento das Escrituras, daquilo que o Senhor tinha predestinado para nós, e desde então ele decidiu em ser um cristão, em tomar esta mensagem que nos veio à mão, mensagem vinda através do profeta de Deus. E quando ele toma essa decisão, houve uma grande rejeição e vieram a combater com muita veemência aquilo que ele estava fazendo, em tomar uma decisão, em crer na mensagem de um profeta. Então, nestes anos, a Igreja Assembleia de Deus mantinha alguns alguns princípios bíblicos de boas vestimentas, e realmente era um passo por fé, porque não havia uma grande diferença falando a respeito do comportamento dos irmãos e das irmãs para se tomar essa decisão. Tomou essa decisão justamente pela palavra, e como disse ele, que ouvia em um culto, e neste culto o pastor que pregava disse que nós precisávamos dar esta pedrada como Davi deu aquela pedrada em Golias. Ele precisava dar essa pedrada. Ele disse: a pedrada que eu vou dar é me batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. E assim ele fez. Enfrentou muitas lutas, muitas dificuldades,
lá no passado por esta decisão, então teve que arcar com estas consequências, porque quando tomamos uma posição pela palavra, devemos ser conscientes de que vamos tomar o vitupério, a vergonha de Cristo, vamos carregar sobre nós. Se no passado os irmãos tanto sofreram por tomar posição ao lado de Cristo, nós também temos as nossas consequências. E como disse o Senhor para Paulo quando o chamou, disse: porque convém que você padeça muito por causa do meu nome. Então, lá atrás, o meu pai teve que padecer algumas afrontas, algumas dificuldades por esta posição que tomou pela palavra. Mas Deus deu-lhe graça e deu-lhe um ministério, e era muito distinto o dom na vida dele, a graça que Deus deu a ele de carregar sobre os seus ombros um dom. E era um evangelista que fez um trabalho muito importante, muito visto. Era muito claro ver o dom atuando através dele. Quando o Senhor chamou para fazer um trabalho que envolvia programas de rádio, o batismo nas águas dos irmãos, e Deus o abençoou, e ele teve a graça de trazer muitas pessoas que outrora viviam como ele nas denominações, e é algo que não se pode explicar quando se tem a graça, quando Deus te dá o privilégio de você transmitir a outros aquilo que o Senhor Deus te deu. É um dom maravilhoso, reconhecemos isso, que Deus nos dá quando podemos transmitir aquilo que Ele nos dá. E assim foi o seu ministério, Deus o abençoou. Mas como todos nós temos uma missão, e essa missão se finda, a sua missão se findou. Foi em 2006, no dia 2 de janeiro de 2006, quando o Senhor o recolheu para casa, e ele podia dizer, se soubesse da sua partida, como o apóstolo São Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, aquilo que o Senhor colocou no seu coração lá atrás, quando se converteu, ele teve a graça de partilhar isso com outros e fazer um trabalho digno de honra, e morreu como um soldado na luta. Ele estava fazendo um trabalho batismal, e isso era um dos trabalhos que ele mais gostava de fazer. Ele estava fazendo esse batismo, e o Senhor o recolheu no momento em que ele estava batizando e foi levado para casa. E assim como ele teve a sua jornada, eu também tenho a minha, você também tem a sua. E quando o Senhor nos chama, às vezes não compreendemos a forma e como Deus trabalha em nossas vidas. E eu, desde quando nasci, Deus veio tratando muito de perto comigo. Então, logo depois de ter nascido, eu tive um problema de infecção generalizada, fui levado ao hospital, e a medicina chegou usando o termo da medicina, a desenganar, a dizer que não era mais possível, que a medicina não tinha nada mais para fazer em prol da minha saúde, do meu quadro clínico. E quando eu estava nessa condição, o meu pai orou por mim e pediu a Deus que, se era para mim ser uma bênção, ser uma contribuição em prol do seu reino, era para que eu ficasse. E aqui estou, pela graça de Deus, então consciente do chamado que o Senhor Deus me deu. E o Senhor Deus vem nos dando experiências, vem nos dando alguns sinais, alguns indicativos
para que assumamos verdadeiramente a nossa posição. Eu me lembro que eu era ainda um menino e havia um culto, e estava naquele culto, iria começar logo antes de iniciar o culto. Então o irmão me chamou para fazer uma oração, para iniciar o culto, mas ainda menino e não sabia nem exatamente o que falar na minha oração. E fui lá e fiz uma oração como eu era acostumado a fazer, uma oração para comer, uma oração para dormir. E voltei e me assentei. E quando eu voltei, no final do culto, veio uma irmã e disse para mim: irmão, enquanto você falava, eu vi você em pé com uma espada na mão. E aquilo, para mim, no momento, talvez não significou muito, não tinha compreensão suficiente para saber do que se tratava. Mas logo com o passar dos anos, Deus me deu a graça de ter uma esposa, me casei e, por motivos naturais, materiais, saí da cidade onde eu morava e vim morar onde moro hoje, na região de Criciúma. E a gente pensa que é por motivos naturais, é por causa de uma coisa, é por causa de outra. Mas, como diz a Bíblia, os passos do justo são guiados pelo Senhor. Então, Deus tinha um propósito muito maior em cima disso, desta mudança. E vim e passei a ser, então, ovelha do pastor Samuel Rodão e a ouvir as suas pregações. E foi justamente aí, em torno dos anos, eu me mudei para cá em 2009, então nos anos que se seguiram, 2010, 2011, então estávamos como membros e ouvindo a palavra, só que com essa distinção, que era proveniente da abertura da palavra. E eu não compreendia aquilo que eu estava ouvindo, aquilo que estava sendo transmitido através do ministério. Não tinha altura para ouvir, não tinha recebido, como em São Lucas, capítulo 24, versículo 45, os discípulos receberam um entendimento para que compreendessem os fatos que lhe tinham ocorrido até então. Isso é já depois do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Então, da mesma maneira, não compreendia os fatos que tinham ocorrido na minha vida até então. Mas deste ponto em diante, então começa uma luta para saber exatamente aquilo que é certo e aquilo que é errado. O que vou fazer numa situação como essa? Porque você tem responsabilidade sobre a tua alma, você tem responsabilidade pelos seus, e todos nós precisamos tomar uma decisão e defender em defesa do Evangelho. Então, esta foi a acusação, a era de Laodiceia, onde o Senhor diz a ela: por você ser morna, não ser frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, como um cristão e não como um laodiceano, nós precisamos ter uma posição firme, clara, distinta, para saber de que lado estamos. E é por isso que estamos aqui, para manifestar de forma clara aquilo que cremos, como Deus tem trabalhado em nossas vidas e como Ele tem nos dado a graça de estar ao seu lado. Então, neste inteirinho, eu não sabia o que fazer, e ouvia uma pregação aqui, e ouvia outra pregação acolá, e não sabia exatamente como proceder. E não tinha recebido a revelação, a clareza do que fazer. Mas algo que me conduziu durante esse período, onde não sabia o que fazer, foi as palavras do meu pai. Como disse a Escritura, né? Para que o pai conduza o filho no caminho que deva andar, e mesmo mais tarde. Então isso é uma prova viva do cumprimento das Escrituras. Mesmo mais tarde, ele ainda se lembrará delas. E então foi exatamente isso que me aconteceu. E então
Meu pai me disse uma vez, ele disse, todo o ismo, ele vai te conduzir a você se afastar de Deus, vai te dar um amuleto, vai te dar alguma coisa para que você se segure nela e se afaste da verdade, se afaste de Cristo, se afaste daquela comunhão íntima com Deus. Isto, com certeza, é fato. Todo o ismo, ele realmente tem esse efeito. Estava certíssimo o meu pai quando afirmou dessa maneira. Porque todo o ismo ele vai ter exatamente este resultado. Vai te dar algo para que você creia e te afaste da verdade que é em Cristo, te afaste daquele sentimento profundo de comunhão com Deus. Então você, quando é um ismo, aquilo te conduz a não mais orar, te conduz a não mais ter intimidade com a palavra e assim por diante. Simplesmente tome aquilo e esqueça-se do demais. E isso vem exatamente contra tudo aquilo que vemos através da Bíblia, através da mensagem do profeta. Então eu tomei este parâmetro para ver o que estava acontecendo. E foi através deste parâmetro que eu vi, passei a perceber que algo estava acontecendo. Porque aquilo que era chamado de ismo mantinha e, além disso, aumentava a vida. E aquilo que estava taxando o que cremos de ismo, aos poucos foi perdendo a vida. Então, isso é um paradoxo para aqueles que defendem que o que cremos hoje, cremos falando de maneira clara, distinta, cremos na abertura da palavra, na manifestação do Filho do Homem, que estamos no processo da vinda do Senhor Jesus Cristo, no qual ele vem com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e cremos que estamos inclusos nesse processo, fazendo parte do corpo místico de Cristo, que hoje manifesta a Cristo, esta geração, o mesmo Filho do Homem, que se apresentou em um corpo humano lá na Palestina, hoje ele toma falíveis corpos mortais como o meu, e se manifesta a esta geração. Então, essas afirmações, o qual eu acabo de fazer, isto gerou controvérsia e foi combatido. Então foram esses os parâmetros que eu usei, pela graça de Deus, para compreender aquilo que estava acontecendo. Que Deus nos estava chamando a subir a um nível mais alto, que é esta preparação para o rapto, esse processo de arrebatamento, pois nenhum raptado será tomado de surpresa, de pensar como eu vou ser raptado. Não, está acontecendo em um processo. Então Deus me deu a graça por tomar uma posição pela sua palavra, quando eu ouvia uma mensagem do nosso pastor Samuel Roldão, que em 2012 ele trouxe uma mensagem intitulada Minha Declaração, o que dizem que eu creio e o que realmente eu creio. E foi através desta mensagem que eu tive a revelação do Senhor de compreender exatamente as Escrituras, e deste momento em diante foi quando nos posicionamos em defesa do Evangelho, em defesa das Escrituras, em defesa da palavra revelada para o nosso dia. E Deus nos deu a graça de estarmos ao lado de um ministério, posicionados e sabendo que estamos neste processo de arrebatamento. E lamentamos, é claro, de maneira triste, aqueles que não quiseram dar este passo a mais, de entrar nesta parte mais profunda da palavra, de ter esta comunhão neste compartimento secreto, que é a palavra do Senhor, que é a clareza da mensagem do dia.
lamentamos, porque todos nós viemos e estamos fazendo um trabalho para o Senhor, e todo cristão dentro desta mensagem, ele almeja, ele deseja ser raptado. Mas todas as mulheres que estavam naquele dia lá no livro de Esther, na casa das mulheres, todas elas desejavam ser esposa do rei Assuero. Todas elas. E sabiam que só uma delas seria tomada para ser esposa. Mas a diferença de Radassa, a diferença da mulher que se tornaria Esther, foi com que ela ouviu as palavras do mensageiro chamado Hegai e desejou o desejo do rei, desejou aquilo que o rei queria, que se fizesse em seu corpo, se manifestasse em seu corpo aquilo que o rei desejava. Então este foi o segredo da vitória de Esther, de ser uma rainha, foi ela deixar os seus desejos, deixar os seus gostos pessoais e tomar para si os desejos, o desejo do rei, na sua forma de vestir, na sua forma de viver, pois Hegai, o camareiro do rei, trouxe a ela tudo aquilo que ela precisava saber para ser uma testemunha, para ser a rainha. E foi opção de Esther em tomar aquilo, e foi opção das demais em não tomar aquilo. Então é opção de cada um de nós, como cristãos, como crentes na mensagem do profeta, em tomar realmente a mensagem ou ficarmos na casa das mulheres. Então eu deixo o meu testemunho como um exemplo, como um alento àqueles que não tomaram uma decisão, e sabermos que aquilo que o profeta nos trouxe é uma mensagem que daria fé, e fé de arrebatamento. E aonde está escondida esta fé de arrebatamento, segundo as próprias palavras do profeta, estão escondidas nos selos. A genuína fé de rapto está escondida nos selos. Agora, os selos não são apenas aquilo que... Porque dentro dos selos, como nós lemos em Apocalipse, os 7 selos, eles selavam o livro todo. Então, a abertura da palavra não se restringe apenas ao que é mencionado nos 7 selos, mencionando desde o primeiro até o 7º, mas eles contêm o mistério do arrebatamento, o processo da ida. Então, para sermos raptados, para sairmos desta dimensão, quando todas as coisas estão tomando o seu lugar no momento presente, você vê as nações, você vê Roma papal tomando a sua posição, isso já desde o ano de 2013, tomando a sua posição e trabalhando em prol do seu objetivo, que é o seu governo terreno, em prol de manifestar a besta propriamente dito. E vemos cada nação, o rei do sul, os Estados Unidos, o rei do norte, a Rússia, e vemos a cada um tomando a sua posição. Isto é porque há pessoas, há cristãos que encontraram a sua posição, que sabem o seu endereço, e pela graça de Deus estamos de partida. Como diz um hino, não sou deste mundo. Então, estamos no tempo, fazendo parte do tempo agora, mas estamos de saída, seremos raptados. E quando falo que seremos raptados, eu tenho algumas coisas que me vêm à memória. Quando teremos aquele período um pouco antes
do arrebatamento. Então, cerca de 30, 40 dias, e como diz o profeta em uma mensagem, pouco mais de um mês, teremos este período na terra, onde assim como Abraão e Sara e os patriarcas foram vistos na ressurreição, lá no Velho Testamento, e assim também nós veremos aqueles que já partiram, e eu anseio em ver aqueles que já partiram, e em especial ao meu pai. Creio que o verei ainda nesta dimensão, quando estaremos transcendendo as dimensões, quando estaremos saindo do terrestre, indo para o celestial. E Deus nos deu a graça de sermos estes trabalhadores da hora undécima, viver este momento tão maravilhoso sobre a face da terra. Eu me sinto muito privilegiado em viver neste dia, da forma com que o Senhor me chamou, de ser uma testemunha dele neste dia, de poder ter o privilégio, assim como os irmãos das arenas, eles se achavam, consideravam um grande privilégio, e isto é fato, de poder morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, porque a unção do boi, a unção do sacrifício estava sobre eles, e eles se sentiam privilegiados em cumprir esta parte da Escritura que lhes cabia. E eu me sinto privilegiado em poder cumprir a parte da Escritura que me cabe, em poder defender a cabeça que é Cristo neste dia, poder tomar uma posição ao lado do Evangelho, ao lado da palavra de Deus, e proferir estas boas novas que estão sendo anunciadas. Então, que Deus te abençoe, que Deus te conduza no teu jornalhar. Sabemos que cada um de nós tem uma experiência em particular, e talvez toquei nos pontos mais sobressalentes da minha experiência, porque faltaria-nos o tempo para lhes falar de tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito por mim. Como disse o apóstolo São Paulo, quando estava mencionando sobre os heróis da fé, ele falou sobre Abraão, ele veio falando, mencionando os patriarcas, aqueles guerreiros registrados nas Escrituras, até o ponto que ele disse: faltar-me-ia o tempo de lembrar de Baraque, de Jefté, de Sansão, daqueles juízes, e de todos aqueles que te tomaram posição pelo Evangelho. Então, assim como eu tenho o meu testemunho, você também tem, e como disse a palavra, é Deus quem opera tudo em todos. Então é Ele quem opera em minha vida, é Ele quem opera em tua vida, e eu deixo o meu testemunho como uma lembrança dos benefícios, como disse o salmista, para não nos esquecermos de nenhum dos seus benefícios, de lembrarmos daquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós, porque é exatamente ao contrário. O Espírito que está no mundo faz questão de mostrar as atrocidades e aquilo que Satanás está fazendo, mas nós, como cristãos, o nosso foco, o nosso objetivo não é mostrar a matéria mais impactante que saiu no jornal local sobre a morte do fulano de tal e os feitos do inimigo, mas sim falar a respeito do que o Senhor Deus tem feito. E nada mais gratificante do que falar sobre o que o Senhor Deus tem feito na minha vida. Isto é um grande privilégio de poder, da minha parte, de poder reconhecer que o Senhor Deus está operando em minha vida. E como disse a Escritura, aquele que em vós começou a boa obra, Ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, esta obra sendo aperfeiçoada em nossas vidas é uma certeza. Quando olho para a minha vida e vejo que foi Deus quem começou essa boa obra lá atrás e trabalhou por tanto tempo
não é responsabilidade minha de saber como vou proceder para chegar a esta perfeição. Aquele que em vós começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, estou certo de que ele me conduzirá até o final e trabalharemos como estes trabalhadores da hora undécima até quando tivermos a oportunidade de trabalharmos. Que Deus vos abençoe. No deserto ele falava algo incompreensível. Ninguém compreendia. Cidade de refúgio. O que é isso, cidade de refúgio? Mar. Aonde que tem mar? Estamos vagando no deserto. Jordão. Aonde que está o Jordão? Ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas quando Josué assume o comando, ele toma as leis de Moisés e não se apartou das leis de Moisés, nem para a direita, nem para a esquerda, em momento algum. E ele toma as palavras de Moisés e começa a pôr em prática.